noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira, em novo horário, às 8h15, para fazer mais uma transmissão, mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Hoje, nós vamos pegar um capítulo do livro Renovando Atitudes, intitulado Palavras e Atitudes. Vamos trabalhar essa ideia, portanto, hoje. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo aos nossos mentores, pedindo aos mentores do Centro Francisco de Assis, que estejam conosco, nos iluminando, nos protegendo, abrindo os nossos canais de entendimento, para que tudo que for dito aqui hoje possa se transformar em aprendizado, em conhecimento para nós. E mais do que isso, que se transforme em aprendizado, né? Aprendizado e que se transforme em atitudes na nossa vida diária, que tudo que nós aprendamos aqui hoje possa se transformar em atitudes para a nossa vida diária, para o nosso dia a dia, que a gente transforme isso em algo que faça sentido para a nossa vida. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior como instrumento. Assim é, que assim seja. Vamos, então, iniciar nossa reflexão de hoje, palavras e atitudes. Como a gente sabe, sempre o capítulo é aberto com um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos ver o trechinho de hoje. Ele diz assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Então, não adianta a pessoa ter a aparência, viver da aparência de que ela é um seguidor de Jesus, de que ela está ali, que ela usa esse tipo de roupa, que ele usa esse tipo de penteado, que ela tem esse tipo de comportamento frente à sociedade, que ela fique falando no nome de Deus o tempo todo, se dentro do coração dela, nas atitudes mais interiores dela, ela não faz a vontade de Deus, né? E qual que é a vontade de Deus? O amor, né? A gente, para saber sempre a esse limite da vontade de Deus, a gente precisa trabalhar a questão do amor. Na semana passada a gente falou sobre o amor, falou o amor que tem, o amor que dou, né? A gente não pode dar o que a gente não tem. Então, se a gente percebe que a gente não tem, a gente precisa trabalhar, né, os sentimentos para poder, então, doar coisas positivas. E a gente precisa, então, trabalhar dentro dessa postura do amor. É o amor, somente o amor, que vai fazer com que a gente possa ter isso que ele está dizendo aí, que a gente possa fazer a vontade de Deus. É somente dentro do plano do amor, certo? Então, vamos em frente. Ver o que ele fala sobre esse trechinho do Evangelho. Ele diz assim: os bons dicionários definem comunicação como ato ou efeito de transmitir e receber mensagens, e que envolve duas ou mais pessoas. Então, na comunicação, duas ou mais pessoas vão ser envolvidas nesse ato comunicativo e elas vão trocar entre si mensagens, transmitir, receber, né? Uma hora um é emissor, e o outro é receptor. Aí, de repente, o receptor toma a palavra, se torna emissor, e o outro se torna receptor, e por aí vai. Então, a gente tem essa postura perto daí da comunicação. É o processo de permutar conceitos, gestos, ideias e conhecimentos, falando, escrevendo ou através de simbolismos dos sinais e expressões. Então, quando a gente transmite mensagens, ora falando, se comunicando através da nossa língua, ora escrevendo também através da nossa língua, às vezes através de sinais, né, que são colocados na nossa existência, expressões faciais, né, gesticulações, expressões corporais, tudo isso faz parte da comunicação. A gente se comunica através de tudo isso, né, de tudo isso também, não só através da fala ou da escrita.
Enquanto a conversação entre dois indivíduos tem um caráter mais restrito de comunicação, as atitudes que acompanham os diálogos têm um poder de comunicação mais amplo, eloquente e determinante. Então, a gesticulação, a expressão facial, a expressão corporal, a maneira como a gente vai conduzir essa conversação é que vai determinar, né, de que maneira essa conversação vai caminhar. De maneira mais amigável, de maneira mais ríspida, né? Tudo isso vai ser conduzido por todos esses fatores, além da língua efetivamente daquela mensagem que está sendo passada. Então, tudo isso é muito importante, né? Se a gente fala com alguém e ri, essa pessoa pode achar que a gente está zombando dela. Se a gente fala com alguém e olha para cima, também pode achar que a gente está fazendo pouco dela. Se a gente dá um suspiro muito forte, também pode achar que a gente está aí, né? Bufando por causa disso. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai falar com outra pessoa, para que a gente não atinja essa pessoa de modo que ela se sinta constrangida, que ela se sinta diminuída com aquela fala ali que a gente está querendo transmitir. O Freud tem uma frase muito conhecida, acho que a maioria das pessoas já ouviram, né? Ele diz assim: o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Então, depois que saiu da boca, não tem mais jeito. A gente vai ser condenado por aquilo que a gente falou, né? Julgado pelas outras pessoas, né? A gente sabe que o maior câncer da humanidade é o julgamento, né? E esse julgamento, ele acontece o tempo inteiro da nossa existência. Aí ele vai além, ele fala: quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, é a percepção de Pedro sobre Paulo, a visão de mundo, a visão existencial, as experiências que ele tem, né? O que muitas vezes ele vê de ruim, né? Quando o Pedro está falando de Paulo, o que ele vê de ruim, o que ele ressalta de ruim em Paulo, é o que está intrinsecamente em Pedro, né? Então, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, quando Pedro fala de Paulo, certo? Então, a gente precisa trabalhar essa noção. Muitas vezes o outro é o espelho do que a gente é, e o que me incomoda no outro é o que está intrínseco em mim, é o que está latente em mim, é o que está ali explodindo em mim. Então, eu preciso tomar muito cuidado para que isso possa... para que isso não possa, que esse espelho, então, aconteça de uma maneira que eu possa aproveitar isso para a minha existência. Se aquilo me incomoda tanto, eu preciso trabalhar isso em mim. Né? O outro tem que trabalhar no outro. Se ele achar que assim deve, também se ele achar que está tudo bem, ótimo. Mas se aquilo me incomoda, eu preciso trabalhar aquilo em mim. E eu não tenho que falar do outro, eu não tenho que julgar o outro. Né? Me incomodou, eu vi que aquilo é um espelho de mim, então eu vou trabalhar aquilo em mim para poder me modificar, mas sem falar mal daquela pessoa. Então, quando eu for falar de alguém, que a minha fala seja sempre edificante, que a minha fala seja sempre de luz, que a minha fala leve para esse outro coisas que sejam boas, né? E não algo que possa depreciar essa outra pessoa. O mecanismo que envolve a comunicação divide-se em 3 propriedades básicas dos seres humanos. Isso torna possível porque usamos nossa percepção ou sensibilidade para captar as informações. Então, quando a gente está envolvido no mecanismo de comunicação, a gente vai aguçar a nossa capacidade de percepção e sensibilidade para poder captar essa mensagem do outro. Depois, avaliamos para poder interpretar e compreender. Então, a gente percebe através da nossa sensibilidade, interpreta aquilo que o outro disse e compreende. E, finalmente, a gente vai se expressar com palavras ou atitudes baseadas nas reações emocionais provocadas pela maneira como integramos aquela mesma mensagem. Então, e é aí que a gente precisa trabalhar, né? Essa maneira de se expressar, essa maneira de... A gente pode ter 2 movimentos na hora que a gente vai se expressar, nesse movimento final. A gente pode reagir a determinada coisa ou agir frente a determinada coisa. Qual que é a diferença? Quando a gente reage, a gente está trabalhando no campo dos instintos, né? Vamos lembrar o que o Evangelho fala? Primeiro, nós fomos mineral.
evoluímos para o vegetal e depois para o animal. E depois do animal a gente veio para o movimento do hominal, certo? E hoje a gente está nesse movimento ainda, evoluindo a cada passo. Quando a gente reage, a reação ela é instintiva. Então, ela vem do movimento do animal. Então, a gente está ainda captando aquele momento em que a gente ainda estava nessa sede de sobrevivência e que a gente precisava reagir a determinadas coisas. Quando a gente age, a gente faz alguns movimentos que são muito rápidos no nosso cérebro. A gente observa o acontecimento, a gente compreende o acontecimento, a gente toma consciência dele para então a gente agir. Então, na hora de se expressar, a gente pode ter dois movimentos, o da reação e da ação. O da reação, ele é instintivo, é ainda da nossa a lembrança daquilo que a gente era quando a gente ainda era um ser animalizado. A ação, ela já é mais racional, então ela vai vir muito mais daquilo que a gente é enquanto homem. Né? Quanto mais a gente agir na vida e quanto menos a gente reagir, mais a gente vai estar trabalhando para a consciência aflorar. Precisamos prestar atenção nos conteúdos de informação que recebemos, não somente pelas mensagens diretas, mas também por aquelas que absorvemos entre conteúdos simbólicos, inconscientes e subentendidos, na chamada comunicação além da comunicação convencional. Aquelas coisinhas que ficam nas entrelinhas, né? Que a gente fala, a gente fala uma coisa querendo dizer outra, o outro fala uma coisa querendo dizer outra, e aquilo fica nas entrelinhas, às vezes mal entendido, né? Então, essa comunicação, além da comunicação, a gente precisa prestar bastante atenção. Como que ela é expressa? Através de uma feição, né? De uma reação da sua face, de uma expressão facial que você tem, através de uma reação corporal que você tem, ou de um comentário que você faz, que muitas vezes é desnecessário, né? Ou que alguém faz com relação a gente. E aí a gente vai lendo coisas que, na verdade, não estavam na fala da pessoa naquele momento, mas estavam implícitas em outros gestos que fazem parte também do movimento comunicativo. Então, prestar bastante atenção nesses conteúdos, principalmente nesses subentendidos, porque esses podem gerar traumas, podem gerar mágoas, podem gerar incompreensão, pode gerar antipatia, né? E não é o que a gente quer. Quando a gente tem uma consciência um pouquinho mais aflorada, a gente quer que as pessoas compreendam a nossa fala dentro daquilo que a gente falou efetivamente, e não além daquilo que a gente falou. As circunstâncias existenciais da nossa vida de relação são o resultado de nossas atitudes interiores. Então, a maneira como a gente se relaciona com a nossa família desde pequenininho, as mensagens que a nossa família passa para a gente, depois quando a gente vai para a escola, as mensagens que a escola passa para a gente, aquilo que a gente vai recebendo da escola, depois a gente vai crescendo, né? Tem os amiguinhos também na escola, tem a nossa igreja que a gente frequenta, a religião que a gente frequenta. Tudo isso vai formando coisas dentro da gente, vai fazendo com que a gente seja quem a gente é. Nós espíritas sabemos que, além disso, a gente tem uma bagagem espiritual, né, que a gente vem carregando aí há séculos, e que a gente vai transformando durante o nosso processo existencial. Mas muitas delas vêm cheias de traumas, vêm cheias de problemas, né? E que a gente precisa ir trabalhando durante a nossa existência. Então, não só a família dessa encarnação, como a família de encarnações anteriores, os amigos de encarnações anteriores, as relações amorosas de relações anteriores e dessa também, vão fazendo com que a gente tenha aí o resultado direto de todas as atitudes que vão acontecendo conosco. Jesus considerava a importância da palavra aliada ao crer, quando disse: não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam que pela multidão de palavras que serão atendidos. Então, o que Jesus está falando?
Seja simples, seja objetivo, fale aquilo que realmente é necessário, não fica floreando muito, né? Vai direto ao assunto, vai direto ao ponto, seja uma pessoa objetiva, seja uma pessoa direta, seja uma pessoa que fala com amor, mas sem ficar rodeando, sem ficar falando, né, floreando muito o discurso, né? Porque às vezes quando a gente floreia muito o discurso, as pessoas que estão ao nosso redor nem nos compreendem. E assim também é na oração. Sejamos diretos, uma conversa franca, né? Quando a gente precisar orar, vamos fazer uma conversa franca com Deus, vamos conversar de maneira simples, objetiva, né? Falando aquilo que realmente está ali no nosso coração, sem tentar florear e ir além daquilo que a gente realmente precisa dizer. Opa, aí estou aqui. O mestre disse que não seria pela multidão de palavras que nossas súplicas seriam atendidas, mas que os sentimentos silenciosos seriam fatores essenciais, ou seja, a sinceridade provida de vontade firme, intensidade e determinação, unidas pela convicção, seriam, consequentemente, a forma ideal para os nossos pedidos e apelos à divindade. Então, sejamos objetivos, falemos com sinceridade, né? Coloquemos os nossos sentimentos de uma maneira simples, né? Sem buscar florear demais, sem buscar aí, né, enfeitar demais o discurso. O simples pedido labial não tem a mesma potência do pedido estruturado em pensamentos concretos e firmes e atitudes interiores. Então, assim, muitas vezes uma oração que a gente faz interiormente, pensando no nosso pensamento, né? A gente está lá no ônibus, por exemplo, e aí a gente começa a conversar com Deus através do pensamento, fazendo uma oração do nosso coração. Essa oração ela é muito mais forte, muito mais potente do que uma oração que você vai ficar falando um monte de palavras aí que você nem entende muito bem, vai ficar floreando o discurso, vai ficar falando alto, né? E não vai chegar da mesma forma que uma oração sincera que vem aí no fundo do nosso coração. Dizer por dizer, Senhor, Senhor, não dará permissão para ingressar no reino dos céus, mas somente entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Quer dizer, os que usam o desejo e o empenho como alavancas propulsoras em suas palavras e solicitações. Então, a gente precisa dizer com sinceridade, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, honesto com aqueles nossos sentimentos mais interiores. É a partir daí que a gente realmente vai ser alguém no mundo. A gente precisa ser, a gente precisa aprender a trabalhar o eu sou no mundo. Né? A gente é quem? A imagem e semelhança de Deus. Se a gente é a imagem e semelhança de Deus, a gente precisa trabalhar na mesma perspectiva de Deus, sempre na lei do amor. A lei do amor ela vai automaticamente incutir sinceridade, sensibilidade, benevolência, compaixão, simplicidade. Tudo isso está englobado na lei do amor. Os estudiosos do comportamento dizem que todos nós, desde a infância, recebemos através da comunicação maior ou menor desenvolvimento psicoemocional. Então, como a gente disse anteriormente, desde pequenininhos nós vamos recebendo informações da nossa família, em primeiro lugar, dos nossos parentes, né? Depois da igreja que a gente frequenta, da escola que a gente vai frequentar, dos amigos que a gente faz na escola, e aí a gente vai crescendo o nosso grupo aí, né, de relações. Depois, o nosso namorado, namorada, e assim vai, né? Então, desde cedo, a gente vai recebendo essa comunicação e vai sendo influenciado por ela psicoemocionalmente. Afirmam que as informações recebidas através dos órgãos da linguagem, essencialmente dentro de casa, dos pais, irmãos
ou fora da família, dos tios, primos, avós ou amigos, agem sobre nós, proporcionando recursos valiosos e determinantes sobre nosso modo de pensar e atraem pessoas e coisas ao nosso redor. Então, a família, né, e as pessoas próximas à família, elas são muito importantes para a formação de quem a gente é. Lembrando sempre, somos espíritos finitos, então a gente já traz uma bagagem grande. Mas essa existência que a gente está vivendo agora, a gente vai viver com essas pessoas, e essas pessoas vão ter uma grande influência sobre nós. Certas informações, porém, captadas pelas crianças e adolescentes, explicam esses mesmos estudiosos, são transmitidas através da comunicação não verbal. Como assim? As expressões corporais, mímicas, trejeitos de rosto, tonalidade, suspiros, lágrimas, gestos de contrariedade ou movimentos das mãos. Então, toda essa comunicação, além da comunicação, como a gente viu ainda há pouco, vai influenciar ainda mais diretamente as crianças e adolescentes na sua formação. Elas vão fazer com que as crianças tenham entendimento dessa comunicação, além da comunicação, através de toda essa comunicação não verbal aí. Né? Uma gesticulação, uma carinha que a mãe faz, que ela já sabe ler aquela carinha, a mãe não precisa nem falar nada, né? Um gesto que o pai faz, a criança também nem precisa, o pai nem precisa falar nada, que a criança já entende. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente vá criando a nossa personalidade nesse mundo. O comportamento, as expressões carinhosas e os monólogos da mãe com o feto na vida intrauterina são comunicações super influenciadoras na estrutura emocional e espiritual das crianças em formação. Então, né, a gente já sabe que quando está no ventre da mãe, é importantíssimo que a mãe se comunique com aquele feto, fale do quanto ela ama, fale do quanto ele é desejado, ele é querido, ele é esperado nesse mundo, né, do quanto a gente vai amar aquela criança. Tudo isso é fundamental para que ele tenha segurança para poder reencarnar. Reencarnar é muito complicado. A gente às vezes pensa que desencarnar é complicado, mas reencarnar é um ato de muita coragem. A gente precisa ter coragem para voltar, né? E vivenciar com o dom do esquecimento muitas experiências que a gente pensa que vai dar certo e muitas vezes a gente mesmo se enrola com elas. Então, reencarnar é um ato de muita coragem. Então, a mãe ali naquele momento de que o feto ainda está no ventre e tal, quando ela faz todo esse movimento de acolhimento, né, de carinho, de segurança, ela vai estar dando para ele essa possibilidade de uma reencarnação mais segura, mais elaborada, mais cheia de confiança para esse feto. Todos nós reconhecemos e transmitimos, todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente, retendo ou não essas mesmas informações. Realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas hoje e com outras recebidas ontem, para chegarmos a novos conceitos e conclusões da realidade. Então, a gente trabalha, né, no movimento de conseguir trabalhar com todas essas mensagens que a gente recebe. Muitas vezes a gente vai deixando algumas coisinhas de lado, então subtraindo coisinhas. Outras vezes a gente vai trazendo algumas coisas a mais, estão somando aquilo para a nossa existência, né? Para poder, então, formar aquele conceito, aquela conclusão sobre a realidade que a gente está vivenciando nessa encarnação. Reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo, com nossas afirmações verbais, negativas e positivas. Tudo que a gente fala reverbera para o todo, para o cosmos, para o universo. E o universo entende que aquilo que a gente está falando é o que a gente quer. Então, ele devolve aquilo para a gente. Então, se a gente faz afirmações verbais negativas,
a gente vai estar atraindo para a nossa vida coisas negativas. Se a gente faz afirmações verbais positivas, a gente está reverberando coisas positivas que vão ser trazidas de volta para a gente. Né? Então, a gente precisa trabalhar essa questão da fala, mesmo que seja numa brincadeira. Né? Numa brincadeira eu falo, dinheiro não me pega não, né? Dinheiro não fica na minha mão, chega e sai. Eu estou reverberando para o universo que isso é uma verdade para mim e que é assim que eu vejo tudo. Então, é isso que vai acontecer. Né? Não, ninguém gosta de mim, as pessoas se afastam de mim com muita facilidade. Eu estou reverberando para o universo esse conceito. Eu sempre volto para o ponto de início, a minha vida nunca vai para frente. Estou reverberando para o universo esse princípio. Então, eu preciso tomar bastante cuidado com as minhas falas, porque elas vão gerar consequências para a minha existência. Né? Aquilo que eu falo, eu reverbero e aquilo volta para mim. Eu preciso, então, trabalhar com essas minhas falas de uma maneira mais assertiva. Assim, compreendemos que a palavra tem uma importância inegável. Ela cria vínculos de natureza mental, emocional e psicológica, altera o intercâmbio psíquico-espiritual e atua na formação de nossa personalidade por meio da interação, palavras, atitudes. Então, esses vínculos emocionais, psicológicos, mentais vão ser formados através da palavra, né? E também tudo isso vai atuar na nossa personalidade por meio dessas interações das palavras e atitudes. Em síntese, o poder da palavra em nossa vida é fundamental. E se observarmos a reação de nossas afirmações e atos, descobriremos que eles não retornarão jamais vazios, mas repletos do material emitido. Então, tudo que a gente reverbera volta para a gente com a mesma natureza do que a gente reverberou. Então, a gente reverbera algo, aquilo volta para a gente. Né? O poder da palavra é esse. A gente fala e aquilo vai reverberar para o universo e o universo vai trazer aquilo de volta para a nossa existência. Segundo o apóstolo Mateus, por nossas palavras seremos justificados e por nossas palavras seremos condenados, pois diálogos são pensamentos que se sonorizam e criam campos de energia condensado dentro e fora de nós. Tudo é baseado no poder do pensamento. O pensamento vai gerar as nossas falas, e as falas vão ser sonorizadas no nosso campo áureo, no nosso campo de energia, e vão ser condensadas dentro de nós, porque o que a gente vai falar vai voltar reverberando para a gente. O Saramago, né, tem uma fala muito interessante. Ele diz assim: aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito, é uma tentativa de colonização do outro. Então, a gente não deve nunca tentar impor a nossa opinião, a impor aquilo que a gente pensa para ninguém. Porque aquilo que a gente pensa é uma conclusão que a gente tirou da vida, do mundo, depois de muitos processos existenciais, nessa vida e em outras vidas. Então, se a gente quer incutir o que a gente já aprendeu no outro, a gente está passando por cima do livre-arbítrio do outro, a gente está desrespeitando o outro. Então, a gente precisa trabalhar dentro dessa perspectiva de não tentar convencer ninguém a respeito de nada. Reformulemos, se for o caso, as comunicações ou atitudes que recebemos na infância. Então, ao invés de a gente ficar martelando, né, em cima daquilo que a gente recebeu na infância de uma maneira ou de outra, ao invés de a gente ficar achando que aquilo realmente é verdade absoluta, vamos parar, analisar, pensar, repensar sobre isso, para ver se realmente aquilo é importante, é válido para a nossa vida. Se aquilo realmente vai valer a pena continuar sendo trabalhado na nossa existência. Se for o caso, se a gente perceber que não é legal, vamos reformular, vamos repensar e vamos trabalhar de uma maneira diferenciada. Se porventura foram de severidade e rispidez, se nos menosprezaram com mensagens negativas, constantes, repetitivas e depreciativas, poderão ser elas
a razão de nossos sentimentos de inferioridade, rejeição e agressividade compulsórias. Então, se a gente recebeu esse tipo de palavra na infância, pode ser que isso esteja reverberando em nós de uma maneira negativa. Mas vamos lembrar, a gente tem um livre-arbítrio. A gente aceita isso, essa realidade, a gente compra essa realidade como verdadeira se a gente assim quiser. Se a gente perceber, tomar consciência de que isso não é dessa forma, a gente pode modificar isso em nós a hora que a gente quiser também. Não diga que dia horrível, porque simplesmente está chovendo. A dramaticidade é um dos fatores traumáticos de nossa existência, pois muitas dessas expressões despretensiosas, repetidas muitas vezes, podem nos conduzir a verdadeiros turbilhões vivenciais. Então, assim, quando a gente trabalha, que nem eu falei, na repetição de algumas palavrinhas, de algumas expressões, de alguns ditos que a gente sempre fala, mesmo que seja de brincadeira, isso vai reverberar de alguma forma para nós. Então, vamos prestar atenção naquilo que a gente tem falado, naquilo que a gente tem repetido durante o nosso processo existencial. É muito importante a gente prestar muita atenção nisso. Nossas palavras são filamentos sonoros revestidos de nossos sentimentos. E nossas atitudes são resultados de expressões assimiladas e determinadas pelo nosso comportamento mental. Então, é isso, né? Assim que a gente vai se mostrar para o mundo, através daquilo que a gente fala, a partir de como a gente se expressa, a partir das nossas expressões faciais, corporais, para o mundo. É assim que as pessoas vão ler a gente, né? E, geralmente, as nossas palavras elas vão mostrar o que os nossos sentimentos estão lá, né? Estão vivos dentro de nós. As palavras, elas espelham os sentimentos, espelham os nossos pensamentos. É importante a gente ter atenção para isso. Então, pessoal, por hoje foi isso. A gente falou sobre palavras e atitudes, né? Vamos prestar bastante atenção naquilo que a gente fala, naquilo que a gente reverbera para o universo, naquilo que a gente coloca como algo que seja importante para nós, nas brincadeiras, nas piadinhas, nas nossas expressões faciais, nas expressões corporais, nos simbolismos que a gente utiliza, para poder, então, perceber se a gente está sendo bacana ou se a gente está sendo uma pessoa que não é tão bacana assim. Conosco mesmo, em primeiro lugar, porque tudo que a gente fala reverbera e volta para nós, e com todos que estão ao nosso redor. Gratidão a todos, gratidão pela companhia, pessoas que assistiram a gente aqui presencialmente, pessoas que vão assistir a gente depois que a live ficar gravada, encarnados, desencarnados, todos. Muita gratidão. Namastê. Beijo no coração de todos. Até semana que vem, com mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Beijo no coração. Até lá.